Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta a falar um pouquinho sobre o mercado pecuário, mercado de grãos, é o que a gente tem observado, que a gente tem visto aí durante essa última semana, né? Tá eu aqui, Stefan para falar um pouquinho de grãos e o Rodrigo também para comentar um pouquinho de grãos. Eu já vou começar falando de preço, né? Não tem como não falar que a gente tem visto aí, continua vendo, já é a 24ª semana consecutiva. E até estava dando uma olhada em diário aqui, a gente nunca teve tantos dias consecutivos de valorização de preço, né? A gente já passa aí, se for observar a média diária ela está avançando aí há muito tempo. Da perspectiva semanal, como eu pontuei, né? Já são 6 meses consecutivos, 24 semanas consecutivas sem o preço e imprimir qualquer que seja uma desvalorização, né? Na variação semanal. E a gente já caminha, nesse momento especificamente agora, né? Eu tô falando até o fechamento de ontem do CPEA, que fechou a 34975, a gente está 0,65% de bater o recorde de 352,05 que foi atingido lá em março de 2022. Então, nominalmente, a gente já está voltando para aquelas máximas históricas que foram atingidas durante o ciclo, né? Durante a fase de alta do boi gordo que pegou ali durante o ano de 2020 e permeou até o primeiro tri de 2022. Então, a gente tá voltando para esse nível em grande parte. E aí a gente pode avaliar pelo menos a nossa percepção de indicadores, né? A demanda externa, principalmente, o gatilho externo é o que chama mais atenção. Eu estava até avaliando os números de exportação barra mercado interno durante esse mês de novembro. A gente está falando aí provavelmente de uma participação que pode atingir 50%. O que significa isso? Que se a gente vai produzir em torno aí de 800, 700 mil toneladas em novembro de 2024, a gente está falando de uma exportação que vai levar metade dessa produção. Então a exportação está funcionando como um gatilho muito grande para que a gente continue a bater preços recordes. E isso não se limita só para os preços e para a cadeia pecuária de carne bovina, né? Se eu for avaliar da perspectiva de suínos e aves, suínos, a gente provavelmente fecha o mês de novembro mais uma vez com um recorde histórico de exportação, ou seja, o mercado em si está muito aquecido da perspectiva externa. Tá todo mundo querendo proteína animal. Inclusive, aí eu já vou devagar um pouco aqui, inclusive se vocês quiserem comentar e depois, Stefano e Rodrigo. Eu estava avaliando essa perspectiva, esse consumo muito intenso de proteínas animais. Óbvio que pode não ser, mas a gente está vendo esse acirramento das disputas entre Rússia, Ucrânia, aí a União Europeia se envolvendo mais, a OTAN se envolvendo mais, Estados Unidos se envolvendo mais, China ali também, né? Então, me chama a atenção que talvez seja uma precaução, talvez, os grandes players globais se precavendo, aumentando os seus estoques de proteínas animais. E isso reforça principalmente da ideia chinesa aqui, estava falando de carne bovina, porque o preço da carne bovina na China não está alto. Eles não teriam a necessidade de compra tão grande. Obviamente, teve um recuo dos estoques, né? Mas você não tem um preço da carne bovina na China de maneira extraordinária alta, né? A gente está vendo, na verdade, falando das mínimas aí. Então me chama a atenção esse nível de compra. Será que é um preparativo para algo maior? Enfim, a gente está vendo esse acirramento das disputas, a gente está ali caminhando já há um tempo nessa disputa que tem se intensificado, os países pontuando cada vez mais, de maneira mais intensa, a sua participação na guerra. Então, me chama a atenção esse posicionamento, assim, essa demanda muito intensa externa pela proteína bovina. O brasileiro, que de 2022 para cá a gente tem pontuado isso, né? Invariavelmente, se a gente for avaliar os indicadores de taxa de desocupação, né? O nível de desemprego caiu, a gente está falando de uma maior renda per capita. Tudo isso, obviamente, influencia que o brasileiro consiga disputar melhor essa carne e sustente essa valorização. Mas o que chama muita atenção essa exportação muito intensa. E até para falar de mercado brasileiro, né, a gente teve os dados divulgados do mês de outubro, né, demora um pouco para sair mesmo, mas do varejo paulista. E o preço da carne bovina no varejo paulista subiu de setembro para outubro 7%. Então a gente saiu de 41 para bater quase R$ 44 entre setembro e outubro de 2024 no varejo paulista, que é o maior valor para o preço da carne bovina no varejo paulista desde janeiro de 2023. Lembrando que o maior preço do varejo paulista foi atingido lá em agosto de 22 com um preço de R$ 46. Ou seja, a gente tem espaço para subir ainda mais. E esse é um grande questionamento, né? A gente soltou um corte lá no podcast, inclusive do último podcast, a gente soltou esse corte lá na nossa página do Instagram, falando de um boi possível, né? De uma métrica de boi de R$ 480. E isso, obviamente, causaria uma carne muito mais cara.
Porém, a gente tem que ser sempre pensar da perspectiva se o consumidor vai aguentar ou não. Se vai aguentar ou não, a gente vai saber a resposta quando estiver chegando, né? Se de fato chegar nesse valor. Porém, o Brasil é um país inflacionário. R$ 480 nominalmente pode significar o que a gente teve ali durante o ano de 2021, durante o ano de 2020, né? Então, é só uma recuperação inflacionária. Talvez pode ser que seja isso também. Ou não. Ou a gente tenha um brasileiro que de fato continue aumentando a sua força monetária, né? Continue ganhando mais e que sustente um boi de R$ 480. Então, é plausível pensar, ainda mais da perspectiva, se a gente volta a 5 anos atrás, se eu falasse lá em julho de 2020, 2019, que o preço do boi gordo poderia chegar a R$ 350 3 anos para frente, né? E isso causaria um aumento em toda a cadeia, seria chamado de louco. Afinal, lá em julho de 2019, a gente tinha um preço do boi gordo de R$ 150 em São Paulo. Então, é sempre bom ter essa referência, porque não é que pareça impossível, que de fato é. O tempo ele acaba dilatando as coisas e aí a gente tem que sempre avaliar dessa perspectiva. Será que realmente um boi de 480 não tem tato ou não tem cola para acontecer? Porque a gente está pensando dessa perspectiva, porque hoje é impossível, daqui 2 anos seria impossível ainda. Então, não, a gente olha, obviamente, esses indicadores técnicos, o que replicou o passado, estuda o passado para entender o futuro. A gente tem pontuado desde quando bateu a mínima, ali em junho 23, sobre a virada do ciclo, sobre os indicadores de mínimos e máximos. A gente já falava de um boi de 420, 480 para 25, 26 durante esses relatórios de preço de longo prazo, até onde o preço do boi gordo pode ir. E a gente está vendo isso acontecer agora. Ninguém imaginava que em 4 meses o preço do boi gordo ia subir R$ 120, e é o que está acontecendo agora. Então, temos obviamente que medir e avaliar de maneira calma, de maneira olhando os números, né, de maneira pragmática. Porém, é sempre bom ressaltar, o preço pode de fato subir. A gente tem indicadores que ele de fato se sustentam atualmente. A gente já está batendo R$ 360, o varejo já está repassando isso, vai continuar repassando em novembro. E aí agora vai ser uma métrica entre balanço de oferta e demanda. Se o nível de demanda que está agora muito aquecido continuar durante o processo de queda de produção, né? Se a gente vê lá em 25 e 26, que é o que é esperado diante desse descarte intenso que tem ocorrido até o mês de outubro, né? Descarte de fêmeas muito intenso, isso vai gerar produção menor. Se essa demanda permanecer, o que vai ser o gatilho para o preço não continuar subindo? Então, acho que é isso. A gente tem que avaliar essas perspectivas, porque o preço é uma resposta de balanço de oferta e demanda. Se a população brasileira quer consumir carne e tem dinheiro para que consuma, competindo inclusive com o mercado externo, competindo com o chinês, com o filipino, com o americano, por que que o preço não vai subir? Então, acho que é isso. E é preciso que o preço suba para você estimular a produção de maneira cada vez mais consistente. Mas acho que esses são os grandes pontos aí que eu quis trazer durante essa fala aqui sobre boi gordo, só para a gente entender que tem espaço aí, para tudo tem espaço, né? Para a gente conseguir colocar essa carne aí, mesmo num boi gordo de R$ 480, que geraria, obviamente, uma carne que na média ultrapassaria, né, R$ 50, R$ 55 a média no quilo. A gente tem que sempre pensar que o mercado tem espaço para isso. Mas, olhando, acho que de grandes perspectivas, de grandes mudanças aí nessa terceira, partindo já para a última semana do mês, né? A gente não teve grandes alterações, os dados maiores vão sair a partir da primeira semana de dezembro 24. Mas é isso, por enquanto a gente tem essa perspectiva. E aí eu vou pedir para o Stefan e o Rodrigo trazendo o que eles estão vendo aí do mercado de grãos, se quiserem comentar também sobre proteínas animais aí, estamos à disposição. Vamos lá, Stefan, a bola tá contigo. Vamos lá, turma. Bom, acho que fazer um destaque aí, né? Se o boi vai bem, o milho tende também a ir bem pelo cenário de precificação de mercado doméstico em relação às proteínas. O que a gente vem observando, principalmente o mercado físico do milho, é que ele vem perdendo liquidez aí pela. A gente está entrando na terceira semana aí com um patamar próximo da estabilidade do CPEA, né? Ele chegou a bater perto dos 75 e está oscilando ali na casa de 73, 74, encontrou um patamar de acomodação. E aí tem alguns fatores, né? Estruturalmente aí no mercado de milho. Exportação, talvez a gente vá ver fechar esse mês de novembro com alguma coisa perto de 4 milhões de toneladas, a gente vai beliscar ali o acumulado do ano de 35, o acumulado, né, do fechamento de novembro, perto de 35 milhões de toneladas. E a gente ainda vai olhar para o mês de dezembro, né, que ainda pode ser uma grata surpresa, né, nessa questão das exportações. Mas o fato se a gente olha para aspectos de demanda, e principalmente olhando para a demanda doméstica,
Temos uma conjuntura estruturalmente de estoques mais confortáveis no mercado de milho, né? A gente está ligeiramente abaixo do ano passado em relação a estoque, mas é algo muito longe de ser os anos lá de 2020, 2021, que o preço explodiu. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma relação de preços entre soja e milho, né? Uma saca de soja, se eu pegar a base Mato Grosso, a média do estado, uma saca de soja é equivalente em preço a 2,2 sacas de milho. Isso normalmente é um gatilho de comercialização para o agricultor. E isso pode trazer, né, mais oferta de milho para o curto prazo. É alguma coisa de curto prazo, isso associado também à questão do desenvolvimento da safra de soja, por questões logísticas também, o produtor vai acabar, de alguma forma, se desfazendo aí, né, do seu mercado, do seu milho que está estocado. Isso é uma tendência de curto prazo. Não vejo espaço para grandes correções no mercado de milho. Se corrigir alguma coisa entre 5% e 10%, vai ser o máximo que o mercado vai conseguir corrigir, justamente pela estrutura do mercado doméstico, né? As proteínas caminham bem. A gente tem um mercado que estruturalmente ele é bastante capilarizado, ou seja, você tem muitas indústrias de pequeno porte que não têm capacidade de fomentar grandes estoques e acaba tendo que trabalhar da mão para a boca. Então, isso colabora para trazer uma sustentação para os preços do cereal. Do mais, né, a gente vê que na perspectiva de clima, olhando para a janela de milho segunda safra, isso é página virada para o mercado, que tem essa baliza de precificação no mercado físico, e a gente vê preços aí, o mercado já se antecipando para o milho de 2025, tanto compradores de exportação quanto compradores de mercado doméstico, né? A gente olha pela baliza da relação de troca quando fala muito de boi gordo, né? Uma arroba comprando mais de 4 sacas de milho, garante esse milho, põe para dentro de casa, que é uma conta que tende a ficar muito positiva. Seja para quem já está olhando o primeiro giro de 2025, quem já está posicionado, ou até mesmo para quem já está olhando o ano de 2025 como um todo. O mercado de milho para 2025 como um todo, ele não está para muito, não tá muito para brincadeira, né? Tem um cenário internacional que pode trazer mais surpresas positivas em relação a essa precificação, e sem contar ainda que a gente tem todo o desenvolvimento da safra de milho em questão. Quando a gente vai olhar para a soja, né, já adiantei que o mercado está bastante pressionado aí, né, uma combinação de bases, Chicago e prêmio aí, mais pressionado nessas últimas 3 semanas, muito em linha aí, né, do pós-Trump, do pós-eleição nos Estados Unidos, associado a um cenário climático que está dentro de uma normalidade para a América do Sul, né? Vale aqui um parêntese destacar que Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, regiões ali de Minas, até eventualmente no Mapito, a gente tem sim algumas ocorrências de veranico, lavouras com 20 dias, até mais do que isso, sem receber chuvas, já limitando o potencial produtivo, ainda não é uma quebra generalizada, igual foi lá em 2021, 2022, até porque a gente olha a partir de agora, do dia 28 até o dia 6 a 8 de dezembro, a gente tem volumes de chuvas, né? As previsões estão indicando volumes interessantes, bons volumes de chuvas chegando para toda a faixa central, para todas as regiões produtoras do Brasil, e isso vai sustentando a percepção de uma safra normal, né? Acho que a gente tem que lembrar do efeito compensatório. Por mais que você tenha regiões que estão, sim, trabalhando com uma limitação, talvez, do patamar de produtividade, você tem outras regiões que trabalham, que apresentam pleno desenvolvimento de forma satisfatória, de forma muito positiva. Então, isso acaba, né, vamos colocar, quando você coloca os dois pesos na balança, né, isso acaba refletindo esse cenário de precificação que a gente está vendo agora. Não tem muito para onde correr nessa questão do milho, da soja, né, o produtor que está olhando agora, margem já apertou mais um pouco, o mercado acabou perdendo aí 3, 4 reais nas referências tanto de preço de soja disponível, quanto no preço da soja para entrega à safra. Então, acho que é pontos aí de atenção que vale ficar no radar, enquanto que o mercado de soja vem marginalmente sofrendo alguma influência
de óleos vegetais, das questões aí políticas ainda associadas a Trump, a China, que ainda não trouxe nenhuma clareza, né, não trouxe nenhum anúncio oficial, mas tem dado pistas aí bem interessantes e que mesmo que essa conjuntura, né, seja positiva para o Brasil em termos de uma guerra comercial entre os dois países, a gente tem um efeito compensatório entre Chicago e Prêmio e um cenário de oferta, um cenário de safra, que talvez não justifique grandes trações de preço nesse momento. Pode ser que tire da cartola aí um negócio entre China e Estados Unidos e o mercado brasileiro acaba ficando aí praticamente para escanteio em algum momento. Então, acho que a gente tem que trabalhar com essas possibilidades, com esses cenários. Previsão de chuva, né, que vem de forma satisfatória. Vamos esperar aí que ela traga alívio para essa safra, mas o ponto é que o produtor tem que estar atento a esses fatores que a gente vem colocando. E queria passar para o Rodrigo aí, adicionar o contexto aí de movimento de bolsas. Bom, vamos lá, Stefan. Ao longo da última semana, iniciando por Chicago, não tivemos grandes alterações a respeito do mercado de grãos. Soja, como o Stefan colocou agora há pouco, segue bastante pressionada na CBOT. Na última quinta-feira, se a gente analisar isoladamente os contratos de março e maio 25, que são as referências para a safra brasileira de soja, nós tivemos aí a renovação dos menores patamares do ano e para toda essa série, tanto março quanto maio. No caso do contrato maio 25, né, um pouco mais longo, ele negociou e fechou abaixo dos US$ 10 o bushel pela primeira vez na última quinta-feira. Se a gente analisa o fechamento da semana, né, da última sexta-feira, novas quedas para os principais futuros da soja em grão. Em linha com esse movimento de preço, fundos de investimentos, eles aumentaram o saldo líquido vendido em derivativos de soja, né, de acordo com o último reporte do CFTC. Então, agora são 67.701 contratos vendidos, somando futuros e opções. Então, em linha com esse movimento de preços, né? Cenário de fundamentos da baliza, né, para esse movimento de preços. A gente teve no último relatório do USDA, relatório WASD, né, de balanço de oferta e demanda global, mas analisando o cenário norte-americano, nós tivemos uma redução de produtividade e produção de soja nos Estados Unidos em 24, 25, porém o cenário ainda é de uma oferta recorde, né, safra que acabou de ser colhida, acima de 120 milhões de toneladas, e quando a gente olha para a América do Sul, cenário de oferta aí previsto bem robusto para a temporada 24-25, analisando Brasil, Argentina e Paraguai, né, rondando aí por volta de 230 milhões de toneladas de soja. Então, esse cenário que dá essa pressão a mais aí para a precificação de baixa em Chicago. Em contrapartida, o milho ele já apresenta um cenário de um pouco mais de sustentação. Ele apresentou oscilações mistas no fechamento da semana para os principais contratos, alguns fechando próximo do 0 a 0, outros com uma pequena valorização. E o que tem dado essa sustentação para o milho na CBOT é o programa de exportação norte-americano, que segue bem intenso. O total comprometido para essa temporada 24-25 nos Estados Unidos, né? O total comprometido é tudo que já foi vendido, né? O que já foi embarcado e as vendas ainda pendentes, faltam ser embarcadas, ele atingiu 31,40 milhões de toneladas no último reporte de vendas dos Estados Unidos por parte do USDA, né? Isso está quase 40% acima no comparativo com a safra passada. No caso da soja, esqueci de mencionar, esse comparativo, né, é de apenas 8,90, quase 9% acima do ano passado. Então, o programa de exportação da soja, ele está um pouco acima no comparativo com 23, 24, né? O programa de exportação de soja dos Estados Unidos. Porém, se a gente faz esse comparativo com o milho, o programa de exportação de milho segue bem mais intenso aí no comparativo com a temporada passada. Fundos de investimento elevaram a posição líquida comprada no milho, né, cenário oposto ao da soja, atingiram 114.628 contratos, somando
futuros e opções, também em linha com um movimento, diria que um pouco mais lateral, movimento de preços do cereal em Chicago. Porém, a gente analisando o gráfico diário aqui já vê fundos mais altos, né? E um movimento de preços um pouco mais fortalecido. Contrato spot que vai para vencimento, né, no mês que vem, dezembro 24, negociando na tela 4,24 dólares o bushel de milho. Contrato seguinte é o março 25 na tela agora 4,32 dólares o bushel. Para a soja, né, o março 25 que eu comentei há pouco, segue negociando um pouco abaixo dos 10 dólares o bushel, que é inclusive um patamar de uma primeira resistência que a gente coloca aqui, uma importante referência dos 10 dólares o bushel, mas na tela agora, esse contrato março negociando a 9,96 dólares o bushel. Trazendo para o mercado aqui no Brasil, acho que vale muito comentar esse movimento de preços do milho na B3, né, ampliando uma sequência de quedas diárias. Na tela agora ele está recuando, né, mas o fechamento aqui para o mercado futuro de milho na B3 é apenas às 4h20, né, o pregão regular. Se ele fechar em queda hoje, será a nona sessão consecutiva de queda. O mercado na tela agora negociando a R$ 71,01 reais a saca. Esse mesmo contrato que ele chegou a flertar com R$ 78 reais a saca na virada do mês, né? Final de outubro e início de novembro. Então, perdeu força no curto prazo, segue um pouco direcionado para baixo, influenciado pelo movimento de preços em Chicago, movimento de dólar e acomodação dos preços domésticos do cereal, né? No dia de ontem, indicador CPEA base Campinas veio a 73,48, né? Indicador do mercado físico, uma queda frente à segunda-feira passada, né? O indicador veio a 74,66, no dia de ontem 73,48. E também, já pegando o gancho, chama muita atenção algo que a gente já vem reforçando ao longo das últimas semanas, essa relação de troca, né? Muito favorável ao pecuarista, estava bem acima dos 4, né? Excedendo aí, superando os 4,5. Pegando o fechamento de ontem, né? Para esse indicador do milho, CPEA Campinas, e o fechamento do boi gordo, né? Ambos no dia 25, nos dá uma relação de troca aí de 4,76. Então, uma arroba de boi gordo, né, o poder de compra de 4,76 sacos. E se eu estendo isso, né, eu olho para o mercado futuro, a mesma referência de mês, né, janeiro 25. Então, boi para janeiro 25 na B3 e milho para janeiro 25, agora há pouco a 4,88, 4,87, essa mesma relação. Então, segue aí bastante favorável e que vem sustentou bastante os preços do cereal, né? A pergunta que fica é, né, se o preço agora do boi recua e esse milho segue um pouco sustentado, para de cair, ou se o preço do milho volta a subir para acompanhar essa alta contínua do boi gordo, né? Na tela agora, o dezembro a 351 reais a arroba, né? Um pequeno recuo frente ao fechamento de ontem, que inclusive renovou aí a máxima para a série Z24, né? Dezembro 24. Não sei se o Iago quer comentar algo a respeito. É bem interessante, esse movimento aí tá bem, assim, bem intenso, né, cara? Se você for pegar de qualquer perspectiva de análise, seja relação de troca, seja indicadores de tendência, todos muito fortes, muito firmes, assim, chamam muito a atenção esse nível de valorização, né? A gente fazia tempo que não tinha, pelo menos nem parecido, acho que nunca teve o mercado dessa forma, nesse nível de variação, nesse nível de valorização, a gente nunca tinha visto e me chama muita atenção, até porque está muito esticado contra outros indicadores, né? Uma coisa foi o que aconteceu na pandemia, que a gente teve o milho batendo R$ 100, a gente teve a soja de 200, o boi de 350, né? Agora a gente está falando de um boi que sozinho chega a 350 e o milho de R$ 70, né? R$ 75, a gente fala de um farelo de soja que na pandemia ultrapassou os 3 mil, e aí a gente está falando agora com dificuldade para manter a casa dos 2 mil, então me chama muita atenção como tem destoado, né? Que é um cenário que está bem fortalecido para a proteína animal em específico, né? Obviamente que tem força para puxar os outros indicadores, senão a gente não teria visto o milho caminhar assim, talvez tão forte. Mas me chama muito a atenção para isso, né? Que é um movimento específico de proteínas animais. E como eu falei, né? Não só bovino, né? Eu falei lá atrás, o suíno surpreende pela valorização, o frango também é muito forte. Então, chama atenção esse movimento bem específico das proteínas animais. Mas acho que é isso.
Show. Bem, show de bola. Vamos lá, então, mais uma semana. Agradecer mais uma vez a todo mundo que nos acompanha e nos prestigia aí. E semana que vem estamos de volta. É isso. Valeu, turma. Muito obrigado. É isso aí, turma. Valeu, obrigado e boa semana. Valeu, pessoal. Boa semana.